Alô, minha rapaziada rubro-negra do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Moçada, o pau tá quebrando lá na Gávea. O que acontece? Na posição de goleiro, Diego Alves acha que ele tem que ser o titular, um egoísmo extremo, não quer dar vez a ninguém, o cara tá mal, tá realmente mal das pernas, fisicamente, tecnicamente, e nesses dias o Hugo assumiu a titularidade do gol. E ele agora, no caso, o Diego Alves, tá brigando com todo mundo, brigou com o Paulo Souza, brigou com a comissão técnica toda, e a situação dele ficou insustentável na Gávea. Então eu trouxe para vocês aí um debate da Jovem Pan, para vocês assistirem e tirarem suas conclusões. Falou, moçada? Vamos lá, moçada, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente aí, se inscreva nesse canal, por favor, moçada. É só ir lá e apertar em um botãozinho que tá lá, inscrever-se, acabou. Valeu, moçada. Tirem suas conclusões aí, vamos conversar. Ô, Bruno, já a gente vai falar aí sobre a briga, deu treta no Flamengo, Diego Alves e Paulo Souza, hein? Diego Alves brigou com o treinador Paulo Souza, brigou com o preparador de goleiros do Flamengo, Paulo Grilo, então, Diego Alves. Então, deixando claro, provavelmente Diego Alves não tem mais espaço no Flamengo. Já a gente vai falar sobre isso. Ó, a gente trouxe aqui a notícia. Diego Alves brigou com Paulo Souza. Teve o desentendimento, não é a primeira vez. O Diego Alves já teve desentendimentos no Flamengo quando esteve no banco de reservas. Mais uma vez agora o Diego Alves está no banco do Flamengo. Ele é banco pro Hugo, pro jovem goleiro Hugo, né? O Hugo Neneca, que é chamado de Hugo Neneca, que também vem mostrando uma certa insegurança no gol do Flamengo. Então, o clima ficou pesado no Flamengo. Voltamos à Rádio Jovem Pan, agora então multiplataformas, como diz o velho Vamp, Rádio, YouTube e TV Jovem Pan. Você que está no YouTube, deixa o seu like. Agora, Vamp, o Diego Alves não é a primeira vez que ele arruma briga quando ele tá no banco no Flamengo. É um jogador de peso, sim. É um cara que já virou ídolo no Flamengo, sim, até pelas conquistas que teve e foi muito importante na Libertadores de 2019. Ele tem motivo para tretar com o treinador ou não? Ele tem que aceitar que tá num mau momento, até porque quando entrou, falhou. A gente tem que ser sincero, quando ele entrou no time do Flamengo, ele falhou. Ele falhou em dois jogos. Né? E dois jogos, num deles em dois gols. E ele já tinha gols. criado um problema com o Dorival Júnior, né? Sim. Que acabou de assumir o Ceará. Né? Um jogador já bastante experiente, tudo, né? O que a gente esperava do Pedro, o Diego Alves faz. Quem era para arrumar um tumulto para ser titular era o Pedro, né? Mas assim, eu acho que não há motivo, né? Começo de temporada, o treinador chegando, a falta de respeito, né? E o Flamengo já mira outro goleiro, né? Então o Flamengo já mira o goleiro do Atlético Paranaense. Quer dizer, ele sabe que o tempo dele já está sendo contado, né? O Flamengo tá louco para contratar o Santos, o goleiro que foi até convocado agora para a seleção pelo Tite, né? No lugar do Everton. Eu acho sem motivo, eu acho que ele tá errado. Não, e tem outra também. O Diego Alves, ele tá numa má fase. Não, se o Flamengo tá não vai renovar com ele, já não ia renovar antes. Não, já não ia renovar, só que o contrato dele vai até dezembro. Ele tem um ano ainda aí no Flamengo. A dúvida é, será que ele continua até o fim do ano ou será que rescinde antes da hora? Porque o Diego Alves, se ele tivesse num grande momento, ele teria razão para reclamar. O treinador não confia no meu trabalho, confia mais no outro goleiro, então eu quero ir embora. Agora, ele não tá num bom momento. Ele teve muitas lesões no ano passado, ficou fora de alguns jogos, muitos jogos, na verdade. Nesse ano, quando recebeu chance, não agarrou bem, não foi bem, teve falhas até feias num jogo. Eu não me lembro qual foi o jogo, se o Boni puder recuperar. Foi um jogo contra um time pequeno do Rio, que ele falha 2 vezes. Foram 2 falhas assim. Nova Iguaçu, se não me engano. Bizonhas, eu acho que foi o Nova Iguaçu. Foram 2 falhas bizonhas. Então ele não tem muito, nesse momento, o direito de reclamar, o direito de gerar insatisfação dentro do grupo, gerar racha dentro do grupo. E tem o Hugo também, que ainda não mostrou uma grande segurança, foi contra o Rezende. Ele teve 2 falhas bizonhas contra o Rezende num jogo 2-2. Então, não é o momento de criar ali um racha,
de criar estresse dentro do grupo. O Paulo Souza acabou de chegar e o Paulo Souza só aumenta agora a pressão do Paulo Souza por um goleiro. Ele já pediu com urgência no Flamengo um goleiro. Ele quer um goleiro, esse goleiro é o Santos. A diretoria do Flamengo chegou a tentar outros nomes, mas o goleiro que interessa ao Paulo Souza é o Santos, e agora que o Flamengo vai ter que ir ainda mais em busca do goleiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer 3 milhões de euros, cerca hoje de 17 milhões de reais. O Flamengo já topou esse valor, porque começou 3 milhões e meio de euros. O Flamengo ofereceu 2 milhões e meio de euros. Só que aí ficou no meio termo 3 milhões. Agora, a grande disputa é: o Flamengo quer pagar parcelado esses 3 milhões de euros e o Atlético Paranaense quer à vista, quer a bolada. Então, Piperno, essa situação de você ter uma polêmica, o Diego Alves, mais uma vez, ele não aceita o banco no Flamengo. Você acha que ele tem razão, mesmo com as falhas que ele teve recentemente? Porque ele é um ídolo. Ele é um ídolo. Ele é um dos grandes goleiros da história do Flamengo, até porque conquistou Libertadores, agarrando muito, e 2 títulos brasileiros. Mas um jogador com tanta experiência, que é tido como um dos capitães do time, o Flamengo tem 3 capitães que erguem as taças, juntos. Everton Ribeiro, Diego Ribas e o Diego Alves. Você acha que ele tem motivo nesse momento para gerar aí uma instabilidade dentro do grupo? Mas de jeito nenhum. Olha, você citou 3 nomes e veja, Diego Ribas ele não tem mais nível para ser um jogador importante no Flamengo. Não basta para entrar lá de vez em quando, faltando 15, 20 minutos e tal. E o Flamengo fica muito preso a esses caras aí, chamam lá de geração 85, né? Que foram importantes, mas veja, o tempo está passando por todo mundo. Eu acho o seguinte: o Flamengo é o time grande no Brasil, que mais perde título, que mais perde classificações, que mais perde jogos importantes por conta de falha de goleiro. O Reinaldo Rueda, coitado, o colombiano, ele quase infartava lá em 2017, quando tinha o Muralha. Depois o Muralha era um jogo atrás do outro falhando. Aí ele pegou um goleiro lá que estava subindo, um goleiro lá de 19 anos, me foge o nome agora, falhou também. Aí foi buscar o César, que estava parado há mais de 1 ano e meio, porque não tinha outro. Então o Flamengo, sabe, em relação ao goleiro, o Flamengo tem sofrido muito. O Diego, ele tem falhado demais já faz tempo. Não foi bem na última Libertadores. Falhou contra o Palmeiras. Quer dizer, que foi frango. Tá lá um bolas que um goleiro de nível de seleção tem que pegar. Os 2 gols, você acha? Eu acho que os 2 gols foram defensáveis. Então, um goleiro, sabe, goleiraço de seleção, eu teria evitado. Agora, então, tá na hora, já passou da hora do Flamengo ir buscar um goleiro mais jovem. Veja, o Santos não faz um grande começo de ano. O Santos não foi bem contra o Palmeiras. Mesmo agora na semifinal do Campeonato Paranaense, eu vi os 2 jogos. O Santos não falhou nos gols, mas em vários outros lances. Por exemplo, no último domingo, em 3 saídas de gols, 2 pelo alto e uma por baixo, em que ele mas falhou em gol também. Frente, ele falhou em gol também. Teve um gol do Curitiba, se eu não me engano, que a bola passa do lado dele. Foi do Curitiba, Bruno. Os gols do Aleph Manga. E o gol do Zé Rafael também de falta. O gol do Zé Rafael de falta. Então ele não tá lá em grande João Paulo é um fase. grande goleiro do Santos. Então, mais jovem. É aí que eu ia chegar. Eu tentaria um cara desse. Não, ó, o Flamengo chegou a tentar o João Paulo. Só que o João Paulo é caríssimo. Eu acho que nenhum clube brasileiro pagaria o valor do João Paulo por um goleiro. Mas do jeito que o Santos tá, dá um trocado a mais. O Santos tá numa pindaíba danada. Ó, o João Paulo ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros para clube brasileiro. O Flamengo teria que pagar, no mínimo ali pelo João Paulo, para o Santos aceitar, uns 15 milhões de euros. Não. É muito dinheiro para você pagar. O Santos não vai cobrar isso. Do jeito que o Santos tá, não oferece uns 5 milhões de euros aí. Eu acho que não, porque o Flamengo chegou a sondar o João Paulo, o goleiro do Santos, foi inclusive um dos nomes, e desistiu, assim como o Neto. O Neto, goleiro do Barcelona, o Xavi chegou a dizer que não liberaria o Neto, depois o Barcelona disse, ok, só liberamos o Neto por 14 milhões de euros. E aí o Flamengo também deu para trás. Então o Santos, ele passa a ser a única alternativa. O Flamengo pensou no Marquezin também, goleiro do Porto. Sim. Mas não andaram as negociações. Sabe por que eu faria uma proposta? É um negócio maluco, mas muito maluco. O Flamengo quer ser um clube mundial, global e tal. Pega um dinheiro grande e tal, faz uma proposta pelo Keylor Navas, que é a reserva do PSG.